Quem é Orixá Oxóssi? Mistérios, segredos e poderes para mudar de vida. Imagine estar no coração de uma mata fechada, não uma floresta qualquer, mas a selva da sua própria vida. Tudo à sua volta respira. Os caminhos parecem vivos, se movem, se escondem. Você sente que algo observa, mas não vê. Os galhos rangem com o vento e as folhas sussurram aquilo que você não quer ouvir. Você está perdido. Agora respire. Feche os olhos e pense. Onde está sua flecha? A vida é uma caça constante. E se você não sabe o que está caçando, será caçado pelas dúvidas, pelas pressões, pelas angústias. Orixá Oxóssi é aquele que caminha onde você não vê, mira onde você hesita e atira com precisão onde você apenas deseja. Neste vídeo, você vai conhecer Oxóssi como nunca antes. Não apenas como o orixá das matas, mas como um arquétipo ancestral que pode ativar em você clareza, foco e liberdade interior. Vamos atravessar juntos os caminhos mais antigos da espiritualidade de Umbanda e mergulhar nos mistérios raramente falados sobre esse guardião invisível da natureza e da alma humana. Talvez você esteja aqui por curiosidade, talvez por dor, ou talvez porque já ouviu o chamado silencioso da floresta dentro de si. Seja qual for a razão, Oxóssi pode ser a chave para abrir trilhas onde só havia mata fechada. Como pai de santo com muitos anos de jornada e filho de Umbanda com raízes fincadas na fé e nos fundamentos, hoje vou compartilhar com você não apenas o conhecimento, mas a vivência de quem já viu muitos reencontrarem o caminho quando tudo parecia perdido. Você vai descobrir segredos ocultos, símbolos esquecidos, rituais poderosos e, acima de tudo, um novo olhar sobre si mesmo. A espiritualidade, quando compreendida com respeito, pode ser uma arma sagrada. E hoje, Oxóssi pode entregar essa arma a você. Este vídeo não é só para quem acredita, é também para quem busca. Porque há uma lei nas matas espirituais. Quem busca com o coração encontra. Não pisaremos em folhas secas. Cada passo será sagrado. Agora, prepare-se, porque aquilo que será revelado pode mudar sua percepção de vida, de fé, de propósito. Pode sim mudar sua realidade. Oquero, caçador, você sente que está parado diante de uma estrada invisível, sabe que precisa seguir, agir, mudar, mas o caminho simplesmente não aparece. É como se algo estivesse travado, dentro e fora. Você acorda com metas, mas termina o dia com a sensação de ter apenas sobrevivido. A energia se dispersa, os sonhos se distanciam, e tudo que parecia promissor se dissolve na inércia. Essa sensação de estagnação tem um nome espiritual: desconexão. Quando o espírito se afasta do propósito, o corpo sente. Quando a mente perde o foco, o coração se cansa. E quando a alma não sabe mais o que caçar, ela começa a se esconder. Oxóssi, como orixá caçador, rege exatamente esse momento. O instante em que a alma precisa reencontrar sua missão, sua flecha, seu alvo. Na linguagem da Umbanda, dizemos que quando o filho perde o caminho, os guias fazem silêncio. Não por castigo, mas para que o som da própria alma volte a ser ouvido. Você já viveu isso? Um tempo onde tudo parecia sem cor, onde por mais que você se esforçasse, nada fluía. Como se a mata estivesse fechada, sem luz, sem rumo, e cada escolha sua levasse a mais confusão. Essa é a dor que muitos vivem hoje. E não falo só de crise financeira ou emocional. Falo da dor do espírito sufocado pela rotina, da essência espiritual ignorada pelo mundo moderno. Vivemos em cidades, mas esquecemos que, espiritualmente, ainda somos parte da mata. E a mata responde. Oxóssi é o senhor da floresta interna, e ele não atua apenas quando você acende uma vela ou vai a um terreiro. Ele se manifesta quando você decide buscar,
quando você silencia o ruído e ouve o chamado. Esse chamado pode vir como intuição, como cansaço profundo, ou como aquele vazio que nada preenche. Essa dor, esse travamento, esse não sei o que fazer, é o gatilho. É a flecha espiritual que começa a vibrar dentro de você, pedindo direção. Muitos acham que precisam de soluções externas, mas na tradição espiritual que seguimos, aprendemos que toda verdadeira mudança começa por dentro. O caçador não espera alguém lhe entregar o alvo. Ele busca, ele escuta, ele sente a terra com os pés e só depois mira e atira. Neste momento, talvez você esteja apenas sentindo que precisa de algo, um sinal, uma força, uma clareza, e é exatamente aqui que Oxóssi pode agir, não como um milagreiro, mas como mestre silencioso da precisão espiritual. Ele não grita, ele guia. E para ouvir sua presença, você precisa entrar na mata da sua própria alma. Quando você compreende isso, a dor muda de nome, ela passa a ser convite. Oxóssi não é só um nome sussurrado nas giras ou um orixá exaltado nas cantigas. Ele é uma força viva, um arquétipo ancestral que habita os mistérios da natureza e os recônditos da consciência humana. Quando falamos dele, não falamos apenas de um espírito da floresta. Falamos de um mestre do silêncio, do foco e da abundância. E é impossível conhecê-lo sem mergulhar em suas três grandes expressões: sua origem, sua presença na Umbanda e o poder dos seus arquétipos. Na origem, Oxóssi é o caçador por excelência. Vem da tradição iorubá, onde é cultuado como o orixá da caça, da fartura e do conhecimento. Mas há algo mais profundo. A lenda conta que Oxóssi era tão preciso, tão atento, que só precisava de uma flecha. Ele mirava uma única vez e acertava. Esse mito da flecha única não fala apenas de mira física, mas de clareza de propósito. Em tempos onde somos bombardeados por distrações e escolhas, Oxóssi nos ensina o valor de escolher um só caminho, com o coração alinhado e a mente limpa. Esse é o poder da focalização espiritual. E é aqui que começamos a entender como Oxóssi atua em nós. Na Umbanda, Oxóssi é sincretizado com São Sebastião, mas sua presença vai muito além de qualquer imagem. Ele se manifesta na linha dos caboclos, espíritos de força, natureza e sabedoria ancestral. É comum encontrá-lo nas giras através de entidades como Caboclo Pena Verde, Caboclo Arranca-Toco, Caboclo Rompe-Mato. São entidades que carregam em si a vibração da mata e do caçador, com palavras certeiras e ensinamentos profundos. Oxóssi rege os mistérios da mata, mas também da inteligência espiritual. Ele é o orixá que nos convida à autossuficiência emocional, à escuta interna, à disciplina energética. Ele não é protetor no sentido de quem faz por você, mas de quem te dá as ferramentas para você mesmo caçar a sua vida, a sua verdade, o seu axé. Seus símbolos são carregados de significados. O arco, Ofá, representa direção, ação consciente, foco. A flecha é a intenção, a palavra que atravessa as ilusões. As cores verde e azul turquesa traduzem cura, equilíbrio, expansão. As folhas, que são seu elemento mais sagrado, simbolizam a ligação direta com a natureza, com a ancestralidade, com a sabedoria que não se aprende nos livros, mas no contato direto com o axé da terra. Dentro dos terreiros, Oxóssi é reverenciado com profundo respeito. As oferendas feitas na mata são simples, mas carregadas de fé. Frutas, milho, mel, água limpa, folhas frescas. Cada gesto, cada folha colocada, cada palavra dita diante da mata é um chamado silencioso para esse mestre da visão espiritual. E talvez o mais belo de Oxóssi seja seu equilíbrio. Ele é o caçador que sabe esperar. Ele sabe que a pressa assusta a caça.
E isso nos ensina a arte da paciência estratégica, agir com tempo, decidir com calma, falar apenas o necessário, não por fraqueza, mas por sabedoria. Há também seu lado sombra, como em todos os arquétipos. Oxóssi, em desequilíbrio, pode se tornar disperso, arrogante, seduzido por múltiplas opções que não levam a lugar algum. E isso reflete diretamente em nós, quando nos perdemos em projetos que não terminamos, em relações sem direção, em buscas que não sabemos nomear. A energia dele nos desafia a afinar a mira da alma. Oxóssi é aquele que caminha só, mas nunca está sozinho. Ele é silêncio que ensina, é força que guia, é natureza que cura. Conhecê-lo é um convite à clareza, à disciplina espiritual, ao reencontro com a verdade mais íntima, aquilo que você realmente veio caçar nesta vida. E se até agora você se viu perdido, talvez seja a hora de mirar, porque a flecha de Oxóssi não erra. Há quem pense que já conhece tudo sobre Oxóssi só por saber que ele é o orixá das matas, da caça, da fartura. Mas quem conhece só o que está na superfície nunca mergulhou no rio onde os segredos repousam. Oxóssi é muito mais do que a imagem do arqueiro com folhas no corpo e flecha na mão. Ele é, sobretudo, um mistério. E os mistérios não se leem, eles se vivem. Poucos falam da flecha única como um ensinamento espiritual profundo. Não se trata apenas de eficiência na caça. É uma metáfora sobre energia direcionada. Oxóssi ensina que quem tem propósito, foco e preparo não precisa de várias tentativas. Uma só decisão, feita com verdade, pode abrir todas as portas. E aqui está o primeiro segredo. A flecha não é apenas lançada para fora, mas também para dentro. Ela fura ilusões, corta amarras e revela aquilo que você estava evitando enxergar. O segundo segredo de Oxóssi está na sua conexão com o conhecimento invisível. Ele é guardião da sabedoria silenciosa, aquela que não vem por palavras, mas por intuição. Oxóssi fala com quem silencia. Ele ensina por meio de símbolos, sonhos, visões. Não é coincidência que muitos filhos de Oxóssi sejam pessoas com dons intuitivos, com sede de saber, com fascínio pelo místico e pelo desconhecido. Ele rege a mente caçadora, aquela que busca sentido, respostas e, acima de tudo, liberdade. E essa liberdade, que tantos buscam, é o terceiro segredo de Oxóssi. Ele não caça por necessidade, ele caça por consciência. Diferente de outros orixás que se impõem pela força ou pelo comando, Oxóssi age pela presença. Seu poder está em caminhar com leveza, sem precisar provar nada. Ele nos ensina que a verdadeira liberdade está em não depender do aplauso nem do medo. Está em viver conectado ao seu próprio axé, à sua própria missão, com ou sem reconhecimento. O quarto segredo é pouco comentado nos terreiros. Oxóssi como mestre do silêncio. Isso mesmo. Em uma religião de canto, dança, batuque e palavra, Oxóssi ensina o poder do não dito. Ele sabe que nem tudo se resolve falando. Que há curas que acontecem só por estar na mata, só por colocar os pés descalços na terra, só por ouvir o som do vento entre as folhas. Isso não é ausência, é presença elevada. A mata, como ele, não fala, mas transforma. E por falar em transformação, há também os mistérios internos. Oxóssi é o orixá que atua profundamente nas nossas memórias inconscientes. Muitos filhos desse orixá relatam sonhos vívidos com florestas, animais selvagens, caminhos que se abrem ou se fecham. Essas imagens não são aleatórias. Elas são formas de comunicação espiritual, são sinais de que seu espírito está sendo guiado, preparado, lapidado. Tudo isso sem alarde, sem estardalhaço, porque a mata não avisa quando cura, ela simplesmente cura.
Outro segredo está na relação entre Oxóssi e os caminhos modernos. Em tempos antigos, a caça era física. Hoje, caçamos sentido, direção, dinheiro, paz. E Oxóssi se adapta. Ele é o orixá que compreende a selva de concreto, os ruídos da cidade, os labirintos da mente. Ele atua, por exemplo, quando você precisa encontrar uma saída criativa para um problema profissional. Ou quando sente que precisa de algo novo, mas não sabe o quê. Ele está presente nesse momento, soprando ideias, acendendo luzes, empurrando suavemente a sua flecha na direção certa. Por fim, o segredo que mais toca o coração. Oxóssi não rejeita ninguém. Ele é da mata. E na mata, todos têm espaço. Quem vem pelo medo, quem vem pela dor, quem vem pela fé. A floresta não escolhe, ela acolhe. O que importa é como você entra. E se você entra com humildade, com sede de verdade, com vontade de mudar, ele se apresenta de forma sutil, mas profundamente transformadora. Não espere trovões, visões místicas ou revelações espetaculares. Quando Oxóssi age, é como o orvalho da manhã, leve, mas impossível de ignorar. Conhecer Oxóssi é apenas o primeiro passo. O que transforma de verdade é se conectar com ele. E essa conexão não exige grandes cerimônias ou iniciações complexas. Ela começa dentro, é no silêncio do seu quarto, na calma da sua mente, na intenção verdadeira do seu coração, que a mata sagrada começa a se abrir. Oxóssi não precisa de palcos, ele precisa de verdade. A transformação espiritual que Oxóssi proporciona é sutil e profunda, e ela só acontece quando você decide, conscientemente, entrar na mata com humildade. Porque ninguém entra de peito aberto na floresta sem ser tocado por ela. As folhas ensinam, o chão fala, o ar sopra mensagens que só quem desacelera consegue escutar. Tudo começa com um gesto, o reconhecimento. Você precisa admitir com coragem que perdeu o rumo, que está cansado de atirar flechas aleatórias, esperando que alguma acerte. Oxóssi não trabalha com dispersão. Ele ensina o valor do foco. Quando você reconhece que precisa de direção, já está se alinhando à sua energia. E isso é mais poderoso do que qualquer ritual. O segundo passo é o alinhamento. Aqui, você começa a criar um espaço interno e externo para essa conexão. Pode ser uma vela verde acesa em silêncio, um momento diário de introspecção diante de uma planta, ou até mesmo um passeio consciente por um parque, respirando com atenção, ouvindo o som das árvores. A mata está viva e ela ouve. Uma oferenda simples, feita com respeito, também pode ser um elo poderoso. Uma banana madura colocada aos pés de uma árvore, um punhado de milho, um copo de água. Nada disso substitui a fé, mas tudo isso a potencializa. A Umbanda ensina que o axé está nos elementos, e quando você os entrega com amor, algo se move. Não é magia instantânea, é reconfiguração espiritual. A terceira etapa é a ação. Oxóssi não é estático, ele é movimento. Após reconhecer e se alinhar, você precisa agir. E aqui está o segredo que muitos ignoram. A ação não precisa ser gigantesca, mas precisa ser firme. É aquela conversa difícil que você tem evitado. É aquele projeto esquecido que precisa ser retomado. É a decisão de sair da zona de conforto. Cada pequena atitude alinhada com seu propósito é uma flecha lançada. A cada dia, pergunte-se: qual é a minha flecha hoje? Onde estou mirando? Qual é o barulho que está me distraindo? Silencie o ruído externo. Foque, mire, lance. Oxóssi não faz por você. Ele mostra o caminho, fortalece a mente, clareia os olhos espirituais. Mas quem precisa puxar o arco e atirar é você. E aqui entra um ensinamento profundo da Umbanda. Espiritualidade não é fuga, é ferramenta. Orixá
Não é escudo de proteção passiva. É força ativa para você enfrentar, com fé e estratégia, as caçadas da vida. Quem vive a energia de Oxóssi começa a perceber mudanças sutis, sonhos mais nítidos, intuições mais fortes, encontros aparentemente casuais que trazem soluções inesperadas. Caminhos se abrem, não como mágica, mas como resposta. Porque quando você se alinha com a floresta, ela responde. E se você sente que chegou a hora de mudar, de parar de errar o alvo, de viver com direção, talvez este seja o chamado. Talvez você esteja ouvindo, mesmo que baixinho, o som da mata dentro de você. E agora, com a flecha na mão e o coração em silêncio, o que vai fazer? Você já percorreu os caminhos da dor, conheceu o arquétipo do caçador, desvendou mistérios ocultos e aprendeu como alinhar seu espírito à força de Oxóssi. Agora é o momento de decidir, porque todo conhecimento que não se transforma em ação se torna peso. Toda sabedoria sem prática vira apenas teoria bonita. E Oxóssi não é teoria, ele é prática, ele é flecha lançada. Então eu te pergunto, qual vai ser a sua caça? O que exatamente você quer atingir com a flecha da sua vida? Muita gente passa anos correndo atrás de coisas que nem sabe se deseja de verdade. Vivem baseados no que os outros acham, no que parece certo, no que está na moda. E no fim estão exaustos, perdidos, com o arco na mão, mas sem direção. A energia de Oxóssi exige sinceridade. Para ele, ou você sabe o que quer, ou ainda não está pronto para caçar. Por isso, te convido agora a fazer esse compromisso com você mesmo. Nada externo, apenas você, sua consciência e o som da floresta interna te guiando. Escreva em um papel, sim, com as próprias mãos. Qual é o seu alvo? Nomeie. Traga do invisível para o visível. Essa é a primeira flecha. Depois olhe para sua rotina. Veja quais ações te aproximam desse alvo e quais te afastam. Corte as distrações. Lembre-se, Oxóssi é aquele que anda leve, sem carregar o que não precisa. Isso também é parte do caminho. E agora que você entende a importância de estar em sintonia com o espiritual, eu te faço um convite. Se essa mensagem tocou sua alma, se despertou algo em você, se fez sentido onde antes só havia confusão, permaneça conosco. Inscreva-se neste canal. Ative as notificações. Compartilhe esse vídeo com quem também precisa reencontrar a mira. Aqui, vamos falar de espiritualidade com respeito, profundidade e verdade. Vamos desmistificar o que foi distorcido e valorizar aquilo que é sagrado. Se você quiser aprofundar ainda mais, temos um presente para você. Um guia rápido de conexão com Oxóssi, com práticas simples, ensinamentos e símbolos. Um material feito para te acompanhar nas trilhas da sua transformação. O link está na descrição e, acima de tudo, nunca esqueça. Espiritualidade não é sobre esperar milagres. É sobre assumir o comando da sua caminhada com a força de quem sabe que está sendo guiado. Você não está só. A mata escuta. O caçador observa. Agora é com você. Okearô, Oxóssi. Existe um erro silencioso, mas comum, que muitas pessoas cometem ao buscar conexão com os orixás, especialmente com Oxóssi. Um erro que parece inofensivo à primeira vista, mas que pode bloquear totalmente a força que você está tentando acessar. É o erro de transformar espiritualidade em consumo. Oxóssi não é um prestador de serviço espiritual. Ele não trabalha por pressão, nem por promessa vazia. Muitos se aproximam da energia dele apenas com intenção de resolver problemas rápidos. Um emprego urgente, um dinheiro inesperado, um relacionamento perdido. E até aí não há mal em pedir ajuda. Mas o problema começa quando a pessoa exige resultado sem oferecer mudança. Umbanda é entrega, é troca, é caminho. E Oxóssi
por ser um orixá de foco e precisão, não tolera incoerência. Se você pede uma direção, mas não está disposto a mudar o rumo, a flecha nunca vai alcançar o alvo. E aí surge a frustração, o descrédito, a decepção com o invisível. Mas, na verdade, o erro está na expectativa sem responsabilidade. Outro equívoco comum é a banalização do arquétipo. Hoje, muita gente fala de Oxóssi como se fosse só o orixá das matas e da fartura. Isso é verdade, mas é raso. Reduzir essa energia a frases prontas, a postagens de redes sociais sem vivência, é tirar sua profundidade. É como ver uma floresta por uma janela e achar que conhece suas trilhas. Oxóssi exige presença. Ele exige compromisso com o silêncio, com a escuta, com o próprio caminho. E um erro grave é invocá-lo apenas para pedir, mas nunca para aprender. Se você quiser verdadeiramente viver a energia do caçador, precisa parar de pedir facilidades e começar a pedir clareza. Porque às vezes o que te falta não é a bênção, é visão para enxergar que ela já está aí, mas encoberta pelos seus próprios medos e distrações. E ainda há um último erro, talvez o mais perigoso: usar a espiritualidade para atacar. Em alguns círculos, há quem queira manipular energias para fazer justiça, derrubar inimigos ou fazer voltar quem foi embora. Oxóssi não é guerreiro da vingança. Ele não atende a pedidos egoístas. Ele é regente da liberdade. E liberdade se conquista com merecimento, não com pressão espiritual. Se você se aproxima com verdade, com humildade e com intenção limpa, será guiado. A mata se abre, as respostas chegam, mas se você tenta burlar o sagrado, Oxóssi se afasta. E quando ele silencia, você volta a se perder. Evite esses erros, caminhe com leveza, respeite o tempo. A flecha só é lançada quando o braço está firme e o coração está quieto. E se um dia você sentir que nada está funcionando, que não tem resposta, que está tudo parado, pare também. Não para desistir, mas para escutar. Porque o caçador nunca abandona. Ele apenas espera o momento certo de aparecer. E quando aparece, ele acerta. Depois de tudo que você ouviu, algo dentro de você mudou. Talvez tenha sido uma chave que virou, uma lembrança que voltou, ou apenas uma sensação profunda de que esse caminho não foi encontrado por acaso. E, de fato, não foi. Se você chegou até aqui, Oxóssi já estava te chamando há algum tempo. A presença dele é assim, sutil, mas insistente. Ele não se impõe, ele atrai, não força, convida. E hoje, esse convite está diante de você com toda a clareza que sua alma precisava. Este vídeo não é apenas uma aula, é um espelho. É uma trilha aberta em meio à mata densa da vida moderna. Foi criado para que você, em algum nível, se enxergasse nos arquétipos, nos erros, nos segredos, nos silêncios. Porque Oxóssi não atua fora de você. Ele é uma força dentro, esperando o momento certo de despertar. Você agora conhece a dor que ele cura, a sombra que ele revela, os caminhos que ele clareia. Você entendeu que espiritualidade não é um favor, é uma jornada. E que conexão com o sagrado não acontece por acaso, acontece por escolha. A escolha de viver com consciência, com propósito, com foco. A escolha de deixar de ser alguém que apenas sobrevive para se tornar alguém que caça sua própria verdade, sua própria abundância, seu próprio destino. E agora que as palavras terminaram, resta o mais importante. O que você vai fazer com tudo isso? Vai deixar passar ou vai de fato se permitir entrar na floresta da sua alma com a coragem de quem está pronto para ser guiado? Oxóssi não precisa de plateia. Ele precisa de caçadores conscientes. E se você sentiu o chamado, então este não é o fim. É o começo de uma nova trilha. Okearo, caçador.